Olá, neste vídeo eu gostaria de falar sobre o Teorema do Confronto, que também é conhecido como o Teorema do Sanduíche. Nesse teorema nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é que nós temos três funções f, g e h que têm a seguinte propriedade: para todo x diferente do ponto limite a, o valor de f de x é sempre menor ou igual do que o valor de g de x, que é sempre menor ou igual do que o valor de h de x. Além disso, a gente tem como hipótese que o limite de f em a, o limite de f de x quando x tende a existe, o limite de h de x quando x tende a também existe, e essa é uma hipótese muito importante: o valor desses dois limites é exatamente igual, que aqui é indicado por L. O limite tanto de f quanto de h quando x tende a é igual a L. Então, a gente pode concluir que o limite de g de x, a função que está entre essas duas funções, entre f e h, o limite de g de x quando x tende a existe e é igual a L. Então, quando você aplica esse teorema, você quer saber o valor do limite de g, tá certo? O limite de g geralmente é o limite mais complicado. E usando esse teorema, você reduz o cálculo desse limite a limites mais simples, o limite da h e o limite da f. Em geral, para utilizar esse teorema, a gente precisa ser capaz de calcular o limite da f e o limite da h em a. Então, em geral, esses são limites mais simples ou limites que você já sabe calcular de antemão. Bem, mas tem muitas informações nesse enunciado, né? É um pouco difícil entender esse enunciado. Mas se a gente analisar isso graficamente, fica muito fácil entender o que está acontecendo. E é isso que a gente vai fazer agora. Bem, aqui estão os eixos coordenados e aqui estão as duas hipóteses do Teorema do Sanduíche. Primeiramente, deixa eu indicar o ponto AL. O limite quando x tende a tanto de f quanto de h é igual a L. O primeiro passo é entender o que significa graficamente que o limite de h de x quando x tende a é igual a L. Isso significa o seguinte: isso significa que quando x tende a o ponto correspondente no gráfico ao ponto x, que é xh de x, fica cada vez mais próximo de AL quando x tende a. A mesma coisa vale para f de x. Quando x tende a xf de x, que é o ponto correspondente no gráfico de f ao ponto x, ele fica cada vez mais próximo desse mesmo ponto a L. Então, o gráfico não pode ser qualquer coisa. O gráfico tanto da f quanto da h tem que ter algumas restrições. Então, deixa eu mostrar um exemplo para vocês de uma função h que satisfaz essa restrição. O limite de h de x quando x tende a é igual a L. Está aqui um exemplo. Então, ao ponto x corresponde o ponto xh de x no gráfico da h. E conforme x tende a A, esse ponto aqui, xh de x, fica cada vez mais próximo do ponto AL. A altura do gráfico se aproxima cada vez mais da altura L. Bem, a mesma coisa deve acontecer com o gráfico da f. Então, deixa eu dar um exemplo para uma função f que satisfaz a hipótese 2. Então, está aqui. Essa curva azul é o gráfico de uma função f que satisfaz a hipótese 2. Então, quando x tende a A, xf de x também fica cada vez mais próximo do ponto AL, que está aqui. A altura do gráfico fica cada vez mais próxima da altura L. O gráfico da função h e da função f ficam cada vez mais próximos quando x tende a A. Note também que o gráfico da f tem que estar sempre abaixo do gráfico da h. Pela hipótese 1, o valor de f de x é sempre menor ou igual do que o valor de h de x. A curva vermelha sempre tem que estar acima da curva azul. Elas podem se tocar, mas a curva vermelha nunca pode estar abaixo da curva azul. Então tem que ser algo como o que eu acabei de desenhar aqui. Então, por causa dessas duas restrições, a curva azul sempre abaixo da curva vermelha e os limites quando x tende a são iguais, se forma esse funil, né? A coisa fica cada vez mais estreita conforme você se aproxima de A. E aí que vem o pulo do gato, porque o gráfico da G tem que estar sempre entre o gráfico da H e o gráfico da F. O gráfico da G tem que estar abaixo do gráfico da H e acima do gráfico da F, sempre. Então, o gráfico da G tem que estar nessa região aqui ou nessa região aqui. Você não pode estar aqui e nem aqui.
nem acima do funil, nem abaixo do funil. Então vamos dar um exemplo de uma função g que satisfaz a hipótese 1. Está aqui o gráfico de uma função g que satisfaz a hipótese 1. G de x é sempre maior ou igual do que f de x e sempre menor ou igual do que h de x. Então, o gráfico da g, essa curva amarela, está sempre abaixo do gráfico função h e sempre acima do gráfico da função f. Então, isso significa que quando x tende a A, o gráfico vai entrando nesse funil cada vez mais estreito, de tal forma que é inevitável que quando x tende a A, x, g de x, fica cada vez mais próximo de AL, tanto à direita quanto à esquerda. Então, é por isso que o limite de g de x, quando x tende a A, tem que ser L. E, na verdade, não importa a função g que satisfaça essas condições, o limite sempre vai ser igual a L. Vamos ver? Vamos pegar uma outra função. Por exemplo, essa função aqui. Essa é um exemplo de um gráfico de uma outra função g que também satisfaz a hipótese 1. Então, inevitavelmente, o gráfico da g, o ponto x, g de x, fica cada vez mais próximo do ponto AL quando x tende a A. Deixa eu dar mais um exemplo. Neste caso aqui, eu peguei um exemplo de uma função bem mais esquisita, mas ela continua satisfazendo a hipótese 1. Note que ela tem pontos de descontinuidade do lado esquerdo de A. Em alguns pontos, nesse valor de x aqui, por exemplo, o valor de g de x e de h de x são iguais. Não tem problema nenhum, porque é um menor ou igual. E poderia acontecer também em algum ponto, né? O valor de f de x e g de x serem iguais. Tá certo? Também não tem problema, porque é um menor ou igual. Aqui, f de x tem que ser menor ou igual que g. Não importa. Apesar dessa função ser muito diferente dos outros exemplos que eu dei para vocês, ainda assim o limite de g de x é igual a L. Justamente devido à existência desse funil, né, devido às hipóteses sobre f e h nas hipóteses 1 e 2, e ao fato de que o gráfico da g, devido à hipótese 1, tem que estar dentro desse funil, inevitavelmente o limite de g de x, quando x tende a A, tem que ser igual a L. É isto aí.